Hoje eu tô aqui com a Aline, né? Da Aline Barbosa. Hoje eu vou falar um pouco de investimento no exterior, REITs, ações, né? Dividendos, né? Para quem busca renda passiva em moeda forte. Primeiramente, eu agradeço a Aline por ter aceitado meu convite, né? Uma honra receber no meu canal. Aline, seguindo o roteiro, como surgiu o seu interesse em investimentos internacionais? Fala, Jean, tudo certo? Do Antes Jóia. de tudo, eu que agradeço por estarmos aqui. Para mim sempre é um prazer estar falando sobre esse conteúdo. Eu acabo realmente estudando bastante, então é muito bom estar falando sobre ele de forma mais aprofundada, principalmente com você que já faz lives, né, sobre investimentos de forma geral. Também legal. Então, olha, eu sou. Eu vim do direito, né? Eu sou advogada, eu formei pela Estadual da Paraíba, mas hoje eu moro no interior de São Paulo. E durante a graduação eu comecei a investir. Minha família sempre falava que tem um ditado muito utilizado pela minha família que é quem compra erra não, quem compra terra não erra, né? E desde a graduação eu queria começar a ter minhas terrinhas, mas comecei a perceber que não daria na graduação. E estudando um pouco mais sobre investimentos, eu percebi que aqui no Brasil nós tínhamos fundos imobiliários e eu acabei gostando bastante dos fundos imobiliários. Estudei bastante ações, renda fixa aqui no Brasil, que eu também gostei, mas o que eu gostei mesmo foram os fundos imobiliários. E durante a minha graduação, estudando direito, eu passei por aquele momento ali bem instável no Brasil, em termos políticos e econômicos, que foi a Dilma, né, o impeachment e tudo mais. E eu via que o cenário brasileiro, político, jurídico, econômico, era bem difícil. E acompanhando alguns canais pelo Instagram, principalmente, eu vi alguém, eu não lembro quem, mas eu vi um perfil falando respondendo uma pergunta de alguém que perguntou se existia fundos imobiliários nos Estados Unidos. A pessoa acabou comentando sobre os REITs e eu printei aquele conteúdo, só que ela falou que não tinha não tinha assim muito conhecimento, muito conteúdo sobre REITs e que era classe de ativos que era um pouco mais parecida com os fundos imobiliários, né? E daí eu comecei a estudar um pouco mais essa classe de ativos. Só que quando eu comecei a investir, Jean, não sei se você conhece, eu comecei no fundo imobiliário com monoativo, monoinquilino. Então foi assim, desastre total, bem iniciante mesmo. Eu lembro até hoje, o fundo imobiliário foi, eu acho que ele ainda é cotado em bolsa. É o FLMA11, é o de hotel na Faria Lima. É Ah, um hotel apenas na Faria Lima e eu não sei qual a base dele hoje, mas na época ele era base 10, então para mim era bem mais fácil também comprar, porque eu tinha pouco dinheiro para comprar na época e investia com bolsa de iniciação científica. E aí eu percebi, né, depois de um tempo eu percebi que foi um erro clássico, né? Eu falei, ó, para investir em dólar eu preciso estudar, porque aqui é 5 para 1, né? No caso, na época. Então, eu comecei a estudar um pouco mais e estudando um pouco mais, eu decidi criar um Instagram para me forçar a estudar. Tipo, quando eu comecei a criar o Instagram, tipo, não estava ainda, o pessoal não estava fazendo tanto conteúdo, então eu tinha mais como, vamos fazer uma comunidade aqui, porque as pessoas vão se ajudar, né? E tudo mais. E estudando mais lá, eu percebi que a gente tem alguns pontos aqui que são interessantes de se pensar, que é o seguinte, o contexto de nós, investidores brasileiros. Nós, muitas vezes, a gente se limita ao mercado local. Então, o Brasil hoje representa o quê? 2%, né, das bolsas no mundo. E você e eu, na verdade, os brasileiros de forma geral, aplicam, investem em patrimônio
aqui no Brasil, né? Totalmente aqui no Brasil. Então, o risco Brasil já é muito alto e você já investe basicamente seu patrimônio em bolsa, em empresas na bolsa aqui do Brasil. Eu não estou dizendo que, ó, para tirar todo o dinheiro do Brasil, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é um risco muito alto você ter 100% do seu patrimônio em um único país, que é a moeda. Nós tivemos diversas moedas aí no decorrer do tempo, né? Nós tivemos alguns impeachments na conta, né? E existe uma limitação, de certa forma, uma certa limitação. Porque quando você para avaliar, por exemplo, hoje você tem Nubank, você tem XP, você tem Inter, você tem Arco Educação, que são empresas, Stone também, bem fora da curva, que ou já começaram a ser listadas nos Estados Unidos, como foi o caso do Nubank, ou fizeram a migração para bolsas americanas, como foi o caso da XP, né, do Inter também. Então, assim, é importantíssimo que nós comecemos a olhar com outros olhos o mercado americano, principalmente por causa dessa questão mesmo de dolarização do dólar, o dólar agora, né, 5 para 1, e o impacto do câmbio na inflação, e a concentração em um país acaba não sendo tão interessante. Então, eu acho que eu comecei já pensando nesses pontos, nesses fundamentos. Eu acho que acaba sendo uma coisa que é extremamente importante pensar, né? Porque dolarizar o patrimônio tem todo esse contexto de, além do dólar, você precisa pensar que as maiores empresas do mundo estão listadas lá. Então, eu acabei começando a estudar e vivenciando, vendo um pouco isso. Vendo, mas por quê? Porque algumas empresas aqui do Brasil estão indo, né, abrir capital lá na Bolsa Americana. Então, essa pelo menos foi uma das coisas que eu pensei quando comecei a investir por lá. Eu lembro quando eu comecei pelo Deva 11. Aí você viu o desastre que foi. Por que dolarizar o patrimônio é importante para o investidor brasileiro hoje, Aline? Olha, continuando um pouco o que eu já comentei para você, exposição ao dólar vai te dar uma proteção contra a inflação. Não a brasileira, mas assim, a brasileira também, né? Claro. Porque basicamente tudo aqui é cotado em dólar, né? Mas uma das coisas que eu acho bem interessantes, Gia, é o seguinte, eu produzo vídeos no canal, acho que vai fazer uns 2 anos, talvez. 1 ano e meio. O canal existe há um tempão já, uns 4 anos, eu acho. Mas assim, que eu produzo conteúdo lá, ele só existia, mas eu não produzia. Que eu produzo, eu acho que quase 2 anos, talvez. Eu faço um vídeo por semana, pelo menos lá. Uma das coisas que eu faço nos vídeos é o seguinte: geralmente eu sigo um roteirozinho para quem está inscrito entender como fazer. Então, se você tem um roteirozinho sempre nos vídeos, você vai entender melhor o que é que você vai analisar e tudo mais. Aí eu faço uma visão geral do ativo, geralmente eu trago métricas, indicadores, eu faço também uma análise dos dividendos da empresa. E, por último, geralmente eu trago uma performance, eu faço análise de performance e rentabilidade. E quase sempre, e agora eu vou citar o último vídeo que eu fiz, quando eu faço essa performance, eu faço uma comparação entre pares. E o último vídeo que eu fiz no canal foi sobre, tipo, 10 REITs que pagam, na verdade, que pagam dividendos, né, em dólar, e que tem cota base aqui, pelo menos até US$ 100, né? Isso acaba sendo um tipo de conteúdo que o brasileiro pesquisa porque até US$ 100 seria um valor, assim, legal para quem já investe, né? Então, acima disso já aumenta um pouquinho o peso. E desses 10 REITs, teve 2 que performaram negativamente. E nessa análise, agora dando um overview melhor, nessa análise geralmente eu começo assim.
olha, investidor, se você tivesse pegado 10 mil dólares em 2015 e tivesse investido nesse REIT aqui, hoje você teria X dólares. Aí geralmente é 15, 20, aí quando é um ativo muito bom, tipo 30, 40, 50 dólares, assim, dependendo do ativo, né? Você vai ser uma performance muito boa. E teve dois REITs dessa análise, dessa última análise específica, que performaram. Eu lembro que se você tivesse investido 10 mil dólares em cada um deles, você teria por volta de 9 mil dólares hoje, ou seja, uma performance negativa. Foi o Apple Hospitality e o outro foi, acho que o GMRE, do setor de saúde, eu não lembro muito bem. Mas, sabe o que é interessante nessa análise? É o seguinte, 10 mil dólares em 2015 custava 3,50 mais ou menos, por dólar. Então você teria gasto ali uns 35 mil reais, vamos botar uns 37 por causa dos custos de envio e na época era caro, tá? 37 mil reais. Hoje, o dólar tá 5,30 mais ou menos. 5,29. Hã? 5,29, né? Mas isso. Então, hoje você teria, pelas contas que eu fiz, tá, você teria uns 45 mil reais. Então, o ativo se desvalorizou 10%. Para o americano, ele perdeu ali uns 10%. Eu acho que é 10%, mais ou menos isso, uma conta de padaria. Para a gente, o ativo se valorizou, fazendo a conversão para a nossa moeda. Assim, isso para mim é uma coisa tão utópica e o brasileiro enxerga isso, aí ele, não, mas valorizou para mim. E eu ainda pago imposto imposto, se eu for fazer, se eu for vender, né? Eu ainda pago imposto sobre ganhos nessa valorização que, em tese, não, em tese não, né? Na realidade, eu não tive uma valorização do ativo, foi a minha moeda. Desvalorizou tanto que mesmo o ativo performando tipo 10% negativo nos 10 anos, você tem uma performance positiva. Então, aí você imagina, você realmente acha que o seu dinheiro se valorizou durante esse tempo? Não. Não foi, na verdade, o ativo se valorizou? Claro que não. Na verdade, a performance dele é negativa. O que se desvalorizou foi a nossa moeda, o nosso câmbio. Então, pensando em termos globais mesmo, você ficou mais pobre, eu fiquei mais pobre, o brasileiro ficou mais pobre. Então, infelizmente, essa questão da, da moeda é algo muito difícil para a gente, para o investidor brasileiro. Então, você pode até ter excelentes performances aqui na Bolsa brasileira, mas dependendo do desempenho do real, quando você vai mudar a cotação e você vai ver a sua performance global, você não ganhou dinheiro. Então, isso é algo. Fazendo sempre essas análises, isso é algo que me chama bastante atenção e que faz com que eu acho que seja o motivo mais, assim, fundamental, do porquê dolarizar o patrimônio. Além disso, como eu falei, o Brasil representa o quê? No máximo 3% do mercado global. As maiores empresas do mundo não estão listadas aqui. Se você me pergunta, Aline, ou a qualquer outra pessoa, assim, que geralmente trabalha com investimentos, se você pergunta, você acha que as 10 maiores empresas do mundo, daqui a 10 anos, estarão listadas aonde? No Brasil, Estados não? Unidos. É, Estados Unidos. com certeza nos Estados Unidos. Você tem margens melhores, governança melhor, você tem uma menor volatilidade, assim, intrínseca também. A taxa de juros lá, isso é uma coisa que, para mim, estou investindo, sei lá, 5 anos lá, é uma coisa que para mim ainda é meio difícil para entender. Eles estão num patamar de taxa de juros alta, com 5% ao ano, quase 5% ao ano.
nós tínhamos Selic de 2 dígitos aqui. Então, assim, isso assim, é outro game, eu diria. Então, o que eu sempre comento não é que você vai deixar de investir no Brasil, até porque você ofere, né, renda em real, e é importante também ter parte do seu patrimônio em ativos que vão te dar dividendos, renda, né, performance na sua moeda local. Mas, de forma alguma, eu teria 100% do meu patrimônio no Brasil. Porque eu acho que ter 100% do patrimônio aqui é acreditar que o Brasil será, talvez, o país do futuro que nós esperamos há 10 anos, há uns 10 anos, desde que eu estava no ensino médio, e nós esperamos isso. Então, eu acho que mais ou menos essa ideia do que eu penso. Desde o ano passado eu tenho 95% já no exterior já. Depois que começaram a aumentar a IOF, aí eu acelerei mais ainda. É, Olha, Aline, o que seria os REITs e como funcionam assim? olha, os REITs, é bem interessante que nós expliquemos eles um pouco de forma mais aprofundada. Por quê? Porque os REITs, eles são muito confundidos com os nossos fundos imobiliários. Então, o brasileiro, ele vai para lá. O brasileiro, principalmente pessoa física, ele adora fundo imobiliário aqui por causa da renda mensal. Ele vai para lá achando que os REITs são a cópia exata dos fundos imobiliários e não são. Tanto é que um jargão que existe, foi cunhado, é que os REITs, eles são primos dos fundos imobiliários, não são irmãos, porque eles são diferentes. Os REITs, eles já começam sendo empresa. Os fundos imobiliários são condomínios fechados. Então, por serem empresas, eles conseguem se alavancar e tomar dívida. Quando um investidor brasileiro ele sabe disso, ele já pensa, olha, então eu já não quero investir nessa classe de ativos, porque toma dívida, se alavanca, olha, não gosto disso. Só que o brasileiro, ele tem a percepção de alavancagem em dívida de Selic a 2 dígitos, que é o nosso cenário, a nossa situação, né? Mas como eu falei para você, tipo, os REITs, na verdade, os juros americanos, patamar alto, 5% ao ano, né? Então, totalmente diferente do nosso contexto aqui. E os REITs, eles são empresas que possuem por objetivo comprar, operar, empreender de forma específica com imóveis. E imóvel, nós sabemos o que é que o imóvel faz, geralmente, como é que o imóvel gera renda. Ele é alugado para um inquilino, e esse inquilino paga o aluguel, e você, o dono, recebe a renda. Então, essas empresas recebem aluguéis de diversos imóveis. A Realty Income, que é um dos REITs mais populares, tem 15 mil propriedades. Então, você acaba recebendo ali aluguel, né, recebendo renda de uma empresa que tem imóveis no portfólio, que faz toda a gestão e que tem mais de 15 mil imóveis em diversos países no mundo, não só nos Estados Unidos, na Europa também, tudo mais. Então, é importante que a gente saiba que eles são empresas. Então, eles vão ser um pouco mais voláteis, eles vão ter ali um cenário de alavancagem que é preciso ser estudado também para entender, até com essa alta de juros de política monetária lá nos Estados Unidos, isso vem impactando bastante o custo de capital desse tipo de empresa, e isso impacta no operacional, que, querendo ou não, também impacta na distribuição de renda, no crescimento futuro e, no final das contas, você vê isso na cota subindo ou caindo. Então, os REITs são basicamente empresas imobiliárias que têm esses imóveis e os imóveis têm como fim principal distribuir renda para o acionista. Outro ponto que eu acho que é relevante pensar aqui sobre os REITs é que normalmente você vê ali, ó,
ele precisa distribuir 90% do lucro tributável. Os fundos imobiliários eu acho que são 95 ou 90, uma coisa, 95 eu acho. 95. 95. Pronto. Então aí todo mundo acha que, então a cada 100 dólares do REIT ele distribui 90 dólares. Não, ele não distribui 90 dólares, porque o lucro tributável é algo muito teórico. No lucro de um REIT, você não vai analisar receita, nem até mesmo o lucro, você vai analisar uma métrica denominada FFO, que são os fundos de operações de um REIT. Por ser uma empresa imobiliária, eles possuem amortização, depreciação, que devem ser levados em consideração e você acaba avaliando esse tipo de métrica. Então você vai ver REITs em alguns sites, até mesmo brasileiros, geralmente ocorre essa confusão, com um payout de 125%, 130%. Aí você pensa, payout de 130%, a empresa, cada 100 dólares da empresa, ela está distribuindo 130 dólares. Porque você está entendendo de forma equivocada a distribuição de lucro. Você está entendendo o lucro ali como talvez receita ou até o lucro mesmo, e não como FFO. Então você vai ver o REIT pagando aí 30, 40, 50%, até mesmo 40% ali do lucro. E 60% eles destinam para crescimento. Já, por outro lado, dependendo de setores mais consolidados, empresas mais consolidadas, você vai ver empresas pagando ali 80, 85 mesmo, por cento do payout, porque, dado o case da empresa, ela já tem essa função. Mas é normal você ver diversos REITs crescendo com capital próprio, né? Então, isso acaba sendo de forma uma eficiência mesmo tributária que a gente tem lá dentro do contexto americano para esse tipo de empresa, para empresa imobiliária. E dentro dos REITs você vai ter uma gama de setores. Você vai ter o que nós conhecemos aqui, que temos nos fundos imobiliários também, galpões, né? Que lá nós chamamos de setor industrial. Então nós não temos assim uma segmentação como nós chamamos aqui no Brasil nos fundos imobiliários. Mas você vai ter REIT que atua no setor industrial, com galpões, você vai ter REIT que atua no setor varejista, REIT que atua no setor residencial, que é o que até para a gente é mais comum, vai ter casas, apartamentos, né? Que é o que a gente conhece mesmo como aluguel, até para pessoa física. Vai ter REIT setor de cassino, de hotel, de resorts, self-storage, que é uma coisa que não é muito utilizada aqui no Brasil, data center, torres, então você vai ter uma gama de setores, na verdade, de imóveis focados em diversos setores e segmentos da economia. Na maior parte das vezes dentro dos Estados Unidos, mas não necessariamente só nos Estados Unidos. Você tem os maiores. Prologis, por exemplo, é o maior REIT do setor industrial. Ele tem 40, 50 galpões só aqui no Brasil, no Rio e em São Paulo. Uma vez eu estava fazendo uma live com o Danilo, e ele me falou que o portfólio aparentemente era maior do que o do HGLG, eu acho. Coisa assim. Então, assim, é uma gama muito alta. E eles, normalmente, quando você tem boas empresas, você faz uma escolha ali de boas empresas, você vai ter ativos que pagam dividendos há 25 anos, há 30 anos. Tem um REIT especificamente que ele tem um status King, é o Federal Realty, ele paga dividendos há 50 anos. Então, assim, realmente são empresas que têm um foco muito massivo em renda passiva e em principalmente gerar renda passiva para o seu acionista. Na sua visão, para quem busca uma renda passiva em dólar, o REIT seria uma melhor opção, sim? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim, mas também vai depender um pouco do momento de vida. Hoje eu tenho REITs na carteira e eu tenho ETFs também. Eu comecei tendo só REITs. Eles
são excelentes ativos para focar em renda passiva, principalmente aqueles mais consolidados, mas eu entendo que nós também temos bons ETFs focados em empresas que também são boas pagadoras de dividendos. Então, eu diria que para uma carteira de renda passiva, eu teria REITs com certeza, mas eu não teria necessariamente só os REITs dentro da carteira. Eu também teria ETFs que tivessem um foco em outros setores da economia americana, mas que aí esses setores, dentro da estratégia desse ETF, ela fosse uma estratégia que filtrasse ou tivesse uma metodologia com um portfólio focado em empresas, estoques mesmo, né? C-Corps, focadas em empresas que pagam bons dividendos. Como Coca-Cola, Johnson Johnson, JP Morgan, você vai ter alguns ETFs que focam, que tem esse tipo de foco, por exemplo. Então, respondendo a sua pergunta, sim, com certeza, para uma carteira de renda passiva em dólar, eu teria REITs, mas eu não teria apenas eles na carteira. Quais são os melhores setores, assim, de REITs, assim? Aqui vai ser um depende também, porque vai depender do seu foco dentro da carteira. Vamos lá. Ó, você vai ter uma, uma infinidade, eu diria, de setores lá que você pode compor sua carteira. Só que eu gosto de pensar em teses. Então, geralmente nós temos tese de ativo de crescimento, tese de ativo de renda. Eu gosto de pensar, pode ser uma tese que eu inventei, não sei. É uma tese que mescla um pouquinho dos dois, que é um ativo que ele é focado em renda e em crescimento, ele está um pouco no meio termo dos dois, ele ainda não escolheu uma tese propriamente. Nós temos tese de risco e de segurança também. Então, se você. Mas aí você pergunta, por que eu teria uma tese, por que eu teria setores de REITs focados em crescimento dentro da minha carteira, se minha carteira seria mais focada em renda? Ó, um setor focado em crescimento dentro dos REITs seria o setor data center. Então, você vai ter empresas como Equinix, Desharroot, que são tipo puro sangue mesmo, que atuam com data center. Então, imagina assim, agora tá todo mundo falando da bolha da IA, né, das empresas e todo mundo. É IA para lá e IA para cá. Só que você pode investir, talvez, na IA em empresas que vão se beneficiar indiretamente desse crescimento de inteligência artificial. Então, poderia ser uma boa para você, se você pensa em crescimento, talvez uma menor volatilidade do que você vai ter com as empresas normalmente que atuam nesse setor. Talvez também uma maior previsibilidade, por quê? Porque quando você pensa em data center, você pensa numa estrutura imobiliária que precisa todo tipo de empresa que atua agora com inteligência artificial, streaming, rede social, computação em nuvem, né, internet das coisas, elas precisam desse tipo de serviço que um data center fornece. Então, a demanda por esse tipo de serviço vem crescendo, impulsionada por causa esses tipos de atividades. Então, é provável que o cenário de longo prazo seja bastante favorável para esse tipo de empresa. E a imobiliária. Então, ou seja, o que é que isso quer dizer? Hoje nós temos basicamente dois grandes players listados na Bolsa Americana de data center. Eu não sei quem estará daqui a 10 anos ou quem vencerá daqui a 10 anos a corrida de inteligência artificial. Não sei qual vai ser a empresa. Mas eu presumo que quem vencer estará utilizando data centers
dessas empresas aqui, dessas empresas imobiliárias, da Equinix, da Digital Realty. Então, assim, a questão do setor vai depender um pouco do seu perfil. Aí, nessa questão aqui de data center, eu entendo que esse setor seria um perfil muito interessante para quem tem um horizonte de tempo de investimento alto, assim, de médio para alto, porque são empresas mais focadas em crescimento. Então, elas vão te entregar um yield menor. Deixa eu tentar só ver aqui o yield da Equinix hoje, para mostrar aqui, só para exemplificar. Você vai ter um yield de 2,3%. Isso com um patamar de juros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, um yield de 2,3% e a DLR um yield de quase 3%, né? Então você vai ter yields menores. Só que com crescimento, geralmente, um crescimento de dividendos um pouco maior. Na verdade, consideravelmente maior. Ó, nos últimos 5 anos, a Equinix cresceu quase 12% aqui num crescimento médio. Crescimento médio aqui, ponderado nos dividendos. E com crescimento constante nos últimos 9 anos. Você vê até aqui o gráfico, né? Então, esse tipo de empresa aqui, ela é bem interessante por causa dessa demanda, dessa questão de você investir em crescimento, mas não necessariamente nas stocks, que eu diria que são muito mais difíceis de você estar acompanhando, você estar avaliando também, questões de preço e tudo mais. Só que eu entendo que por ser uma empresa de crescimento, ela ainda vai ter ali um tempo para amadurecer totalmente. E para quem busca dividendos, ela vai pagar um dividendo pequeno, vai crescer mais em cotação, mas não vai te entregar tanto em dividendo. Então, para quem busca renda num primeiro momento, isso não seria o foco. Então, assim, o setor vai depender muito do seu objetivo. Mas, se você pega um setor propriamente de renda, um setor como varejo net lease, ou empresas que atuam como varejo net lease, Realty Income, tá pagando aqui, ó, 5,7. É um yield bem legal já, para o contexto americano, né? E se você ver aqui o crescimento de dividendos dela, ó, 3,5. A Equinix tinha tipo 12%. Então, você vê que tem um crescimento muito mais baixo. Mas ela está há 31 anos pagando dividendo. Então, é como se fosse um relógio suíço. Se você pegar o crescimento aqui, deixa eu ver onde é que eu vejo aqui. O site eu acho que não traz aqui 10 anos. Mas eu acho que esse aqui só traz de 10 anos. Mas se você pega aí essa empresa aqui, ó, crescimento de dividendos dela, ó, desde 94. Não, acho que não está compartilhando, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tentar compartilhar a tela novamente. Ó, essa aqui é uma empresa excelente para dividendos, né? Desde 94 ela está pagando dividendos. Você vê o gráfico dela só aumentando. Então, assim, o setor vai depender muito da sua estratégia. Então, setores como varejo net lease é bem legal para quem está buscando renda. Setor industrial, ele cresce muito também, mas eu diria que ele também paga bons dividendos. Você tem Steg que paga bons dividendos ali também. Você tem alguns setores um pouco fora da curva, que são um pouco mais novos, como o setor de cassinos também vem pagando bons dividendos. Então, setor data center, setor industrial, setor varejista net lease, setor de cassinos, setor residencial também. O setor residencial é um pouco mais cíclico, mas também é bem legal. O setor de saúde, que vem desempenhando bem agora,
por causa da necessidade contínua de serviços, o envelhecimento maior da população também. Então, acaba sendo setores bem interessantes. E aqui, ó, deixa eu tentar pegar aqui. Aqui? Não. Aqui. E aqui você tem um monte de setor. Dá para você perceber tanto aqui nos Estados Unidos, quanto também no Canadá, no Reino Unido, né? França, Singapura. Mas os REITs americanos geralmente são os ativos, os setores que trazem melhor performance. Mas aqui dentro do setor residencial, por exemplo, você tem apartamentos, casas manufaturadas, que são aquelas casas à base madeira, né, que é bem diferente para a gente aqui no Brasil, e as casas normais ali, que nós conhecemos o contexto americano. Então, eu diria que nós temos diversos setores. Esses setores que eu citei são bem interessantes, mas eu diria que o setor mesmo vai depender do que do seu perfil, do seu objetivo, de quanto tempo você vai investir, de qual é o foco, seria mais ou menos um pouco nessa linha. Aline, como é que uma pessoa vai analisar um REIT assim na hora de investir? Quais as métricas que você usa para escolher um bom REIT assim? Tá, vou voltar lá de novo aqui, ó. Ó, vou botar um O hoje que a gente tá usando muito ele, né? Vou pegar aí. Esse eu tenho. Esse aí, Olha, esse aí não é é o de um. praxe, né? O de todo mundo. É que esse site aqui, às vezes, ele dá um spoiler, né? Porque pega aqui um gráfico de pizza, tá 100, 100. Aí fica fácil, né? Mas nem todos vão ser assim. Deixa eu ver outro que não tem. Vou pegar um que não tem 100, 100 aí, PLD, mas. PLD Esse aqui, Equinix, deixa eu ver um aqui, ó. Um, Alexandria. é, Já a tive. Alexandria tá sofrendo atualmente, né? Já Mas tive ele. Já tive. a Alexandria tá sofrendo pra caramba. Só pra você ver aqui. Ó, Nossa. US$ 52 estava custando, né? 86, 76. Então, assim, sofreu pra caramba. Você tô Ó, muito. Não sou muito fã, não. o FCPT. Vamos lá. Nesse último aqui, a primeira coisa que eu gosto de pensar. Qual setor que ele atua? Varejo, freestanding. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o setor e tentar entender como o setor funciona. Se eu não sei como o setor funciona, eu não sei quando tiver em queda por causa de questão econômica do setor, aí eu não vou saber se ele está caindo por causa dos fundamentos ou por causa do setor em si. Isso aconteceu bastante, isso foi bem relevante durante a pandemia. A gente sabia o setor de alguns ativos, como o setor de saúde e o setor de hotel, e a gente entende como funciona a dinâmica. Entendendo a dinâmica, nós sabemos que, é claro que um lockdown ia afetar o setor de hotel, por exemplo, o setor do turismo. Então, aí a primeira coisa para mim é entender bem como funciona o setor. Geralmente, eu gosto de colocar empresas com pelo menos 10 anos desde o IPO. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que o pessoal comenta, Aline, sua carteira deve ser arriscada, você deve fazer trade, essas coisas. Gente, minha carteira é o mais feijão, arroz com feijão possível. Eu não vou tentar inventar a roda, nem vou tentar fazer isso. Às vezes tem, sei lá, 5% do patrimônio da carteira para fazer isso, até porque eu estudo isso, mas não é o que eu recomendo. Então, coloque empresas que já têm pelo menos 10 anos, já passaram por alguma crise aí, que ainda estão de pé. Então, é uma das coisas que eu gosto de pensar. Geralmente eu prefiro gestão interna do que externa, porque eu acho que está mais alinhada com o propósito do investidor. E aqui é o rating de crédito, às vezes também isso é bem interessante, por causa da questão do cenário de juros. A outra coisa que eu analiso é o market cap, ou seja, aqui é uma middle cap.
eu entendo que essa empresa está com um nível de maturidade médio, então ela já não está mais na fase inicial de small cap, ela vai ter uma volatilidade menor, mas ela ainda não é consolidada no mercado. Isso acaba me ajudando a entender o percentual que eu vou ter da carteira nela. Quando é uma empresa mais consolidada, eu tendo a ter um percentual maior, porque eu sei que o risco dela é menor. Então eu penso nisso. Aqui é o preço sobre a FFO, que é basicamente o preço-lucro. Falei no comecinho que tanto o FFO, e a FFO ou a FFO são basicamente o lucro de um REIT, e o preço-lucro é o que a gente determina em termos de meio que valuation aqui, mas primário para empresas, então aqui é o que você acaba vendo o preço, lucro da empresa. Então eu acabo usando essa métrica aqui meio que no final para determinar preço e tudo mais. Depois que ela já passou pelo meu crivo, eu acabo vendo ela de forma específica. E aqui são os dividendos. Então aqui, ó, eu posso vir para cá para pegar os dividendos melhor. Deixa eu pegar aqui. Já preciso compartilhar com você também, né? Quando abre uma nova guia, eu sou obrigado a apresentar aqui de novo. É só Tá, fechar. tranquilo. Aqui, ó. Se você pega os dividendos, né? Ó, o payout aqui na casa dos 85%, tranquilo. Existe um crescimento de dividendos, né? E paga dividendos há 8 anos, a empresa tem 10 anos, como a gente viu. Então, paga dividendos aí de forma consistente e vem crescendo dividendos. E eu vejo isso aqui, ó. Ela começou ali mais ou menos em 2015, né? Teve uma distribuição extraordinária em 2016, mas ela vem apresentando aí um crescimento de dividendos. Aí na pandemia foi maior, aí por causa da pandemia diminuiu um pouquinho e vem aumentando aí gradualmente. E aqui nesse gráfico especificamente desse site não tem 2025, mas o de 2025 já está um pouco maior. Aqui 1,39, né? 2024, 2025, 1,47. O payout anual de dividendos é 1,47. Então a empresa vem crescendo dividendos. Então isso para mim é um ponto relevante, porque não basta a empresa estar pagando dividendos há 30 anos. Para mim ela precisa estar aumentando, porque senão o poder da inflação nessa renda aí ela acaba sendo deteriorada. Isso acaba sendo um ponto bem importante. Deixa eu tentar apresentar só, voltar ali para outra. Então, eu acabo vendo, ó, como eu comentei aqui, Jean, eu não vejo yield. Ah, esse yield é legal, mas eu não vejo yield. Para mim é totalmente irrelevante. Porque eu quero uma empresa saudável, que me mantenha pagando dividendos sempre, principalmente nos próximos anos, independente do yield, porque o yield acaba nos enganando bastante. Aqui você tem mais ou menos o histórico de dividendos e o yield dela, geralmente, né? O yield dela aqui, o yield dela nos últimos 5 anos, então atualmente ela está com yield um pouco maior, deve estar com um preço um pouco mais atrativo. O yield da média do setor dela, a média em 5 anos, e a média dos REITs, né? Do que paga os REITs lá dentro dos Estados Unidos, e a média do bond americano, aí de 10 anos está 4,1. O crescimento de dividendos, o último crescimento foi de 5,5, né? No ano, no caso. Payout aqui tranquilo, 82%, 83%. E eu gosto de analisar essas métricas aqui, que eu sempre comento sobre elas no canal. Lucro vem aumentando, lucro por ação também. Dívida vem diminuindo, né? Em 2022 estava 53
dívida ativos, uma taxa de 3,4%. Ocupação aqui bem legal, né? Acima de 99% aí nos últimos anos. Basicamente 1.300 propriedades. É legal, então. Maior inquilino, ó, que é um ponto relevante. Maior inquilino representa 32% da receita, ou seja, se acontecer alguma coisa com o Oliver Garden, a receita desse REIT aqui é bastante impactada, né? Mas vem diminuindo. 2022 era 40, agora é 37, 2023 37, 34, 32 e 7 anos aí de contrato. Assim, de forma geral, essa seria uma análise que eu faria primariamente. Aí depois daqui, o que é que eu vou? O que é que eu faria? Depois daqui a gente vai para cá, né? Vai para apresentar. Deixa eu voltar aqui para você. Depois disso daqui que a gente deu uma validadazinha, né? A gente tem para apresentação de resultados, né? Tem nada melhor do que a apresentação de resultados. Todos os sites vão ser bons, mas todos os sites pegam números aqui da apresentação de resultados. Então, para você ver dívida, né? Como que tá a dívida melhor, de forma mais específica, para você ver, ó, o FFO por share, que foi o que a gente viu, do trimestre de 2025, o FFO de acordo com o payout, né, que foi pago aqui, quase 80%. As dívidas, qual é os termos da dívida, né? Quando se vencem, até quando, se a dívida é muito alta aí, ó, para 2026, 2027, qual é a taxa de juros, né, dessa dívida. Então, assim, lá eu diria que é um ponto inicial. E aqui é a cereja do bolo, é onde você vai decidir mesmo. Aí aqui você entende o negócio, né, da empresa. Outback, qual, os tipos de segmentos que a empresa atua, onde atua, e isso é bem importante porque dependendo do segmento, tem alguns estados que são mais propensos, você vai para escritórios, você não vai para um escritório, geralmente assim, pensa-se que você não vai investir em um escritório que tenha lajes corporativas, uma coisa bem bizarra aqui no Alasca. Mas se os escritórios estão em Manhattan, aí você considera um pouco mais, né? Que é a base dos aluguéis, Burger King, né? E é isso. Mais ou menos essa ideia de avaliação de métricas aqui. Aline, qual é a diferença de um IT para tipo uma Street Capital assim, uma BDC? Olha, é porque o REIT ele vai ter toda uma estrutura imobiliária e algumas bonificações por ser uma empresa imobiliária. Inclusive, quando os REITs começaram, toda empresa queria ser REIT, porque tem uma isenção em âmbito federal, que é uma questão de depreciação e amortização, que aí ajuda bastante nesse sentido. E trazem, em termos de imposto de tributação mesmo, questão fiscal, alguns pontos mais favoráveis para os REITs. Então, por causa disso, eles vão ter esses benefícios, eles vão ter também algumas regrinhas de ter que pagar dividendos sempre, regularmente. Então, diria que mais uma questão fiscal nesse sentido. Agora para falar de ETF, Aline, o que seria um ETF e como ele ajudaria na simplificação e na diversificação internacional, assim? ETF também é uma coisa que eu gosto bastante. ETF, eu gosto de pensar, uma vez eu estava num podcast e eu acabei falando isso, não sei se alguém já falou sobre isso, mas aí eu lembro que o entrevistador falou que ia me roubar essa frase, ia falar, usar sempre também. Imagina um ETF
como uma caixa de chocolate da Nestlé. Eu não gosto muito da Garota, então nunca uso da Nestlé. Então, ali dentro da Nestlé, você tem chocolates excelentes. Mas você tem aqueles chocolates que geralmente fica ali no final da caixa e que fica na geladeira por, sei lá, 4 ou 5 dias e ninguém olha muito para eles, né? Então, eu diria que os ETFs é um pouco assim. É uma cesta de chocolate que vai ter diversas empresas ali dentro. Algumas empresas que seriam, por exemplo, as sete magníficas, dependendo, um ETF como que replica o S&P, como o VOO, IVV, o SPY, que tem as sete magníficas, né? Apple, Amazon, Google, Alphabet, Tesla, essas empresas assim, que todo mundo olha para elas, mas que por causa disso o valuation delas geralmente está esticado, você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar entrando no momento de alta, essas coisas, mas que também tem aquelas empresas que ninguém olha, mas que não é porque não olham que elas não são empresas boas, né? Então, você acaba tendo essa possibilidade através de ETFs. Você investe em diversas empresas através de um único ativo. Isso facilita muito sua vida. É muito simples você fazer isso. Se você pegar o retorno do S&P nos últimos 10, 15 anos, é cerca de 8 a 9%, uma média ponderada, investindo em um ETF que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E no ETF, lembrando que você não tem preço teto para ETF, não tem como você fazer preço teto. Dá para você fazer algumas avaliações ali sobre ETFs, mas na maior parte das vezes, a maior parte dos investidores vão fazer preço médio em ETF. E você tem uma boa rentabilidade através dele. Só que aqui no Brasil, eu entendo que os ETFs aqui no Brasil, eles não são muito bons, eles não retornam, não tem um retorno muito satisfatório. Então, o brasileiro não está começando a gostar mais de ETF dentro dos Estados Unidos, porque está entendendo que os ETFs lá, eles não são, tipo, a rentabilidade deles não são as mesmas que aqui. E lá tem muitos filtros, muitas metodologias, você consegue encontrar ETF de tudo que você imaginar. Tipo, ETF que replica índices, né, é o mais comum, mas você tem ETFs multifatoriais, né, você tem ETFs específicos de setores, por exemplo, ETFs do setor imobiliário. Não quer investir em REIT direto? Tem ETFs para você investir em todos os REITs de tijolos, tem ETF para você investir em REITs com contrato net lease, tem ETFs para você investir em REITs nos 30 maiores REITs da Bolsa Americana. Então, você consegue fazer uma boa alocação através de ETF, você consegue diversificar globalmente. Tem ETF para você investir em toda a Bolsa Americana, tem ETF para você investir apenas nas bolsas europeias. Então, assim, há uma gama de setores. E qual é a diferença assim de um ETF irlandês para um ETF americano? Olha, a diferença vai ser a custódia. Os ETFs americanos, eles são ETFs listados na Bolsa Americana. Os ETFs irlandeses, eles são ETFs que são listados normalmente nas bolsas europeias e custodiado na Irlanda. Então você consegue encontrar um ETF irlandês, que na verdade ele é listado na Bolsa de Londres, é meio contraditório isso, só que ele é custodiado na Irlanda. Então, qual é a vantagem de se investir no ETF irlandês? Vamos pegar o exemplo do VOO, que é o ETF da S&P. Você consegue investir, o par dele irlandês é o CSPX. Você investe no CSPX, você está investindo nas 500 maiores empresas do mundo. Só que você tem dois benefícios. O CSPX, ele é acumulativo. Ele não vai te pagar dividendos. Ele vai reinvestir esses dividendos dentro do portfólio. Mas não é só isso, porque para reinvestir os dividendos dentro do portfólio, você e eu faremos
Isso facilmente, né? Através dos dividendos cai na corretora, né, na conta da corretora, a gente reinveste automaticamente. Só que a tributação sobre dividendos para a gente, como pessoa física, não residente, é de 30% lá. Então, a cada $10 que você recebe, 30% fica para o tio Sam americano lá. Então, é muita coisa, hein? Nessa questão, porque eles têm um tratado, um acordo fiscal, nesse sentido, para ETFs irlandeses, a cada $10, ao invés de eles só receberem $7, como é o meu caso e o seu, Jean, eles recebem $8,50. Então, só tem 15% de tributação sobre os dividendos. Cai pela metade, basicamente 50%. Aí, né? Então, isso acaba tendo uma performance maior em termos de valorização, porque ao invés de você reinvestir $7, como seria o nosso caso, você reinveste $8,50. Só que aí você tem que pensar outra coisa também. Tem que levar em consideração o ETF que você está investindo, porque às vezes você tem uma taxa de administração muito alta, e isso pode corroer, mas assim, geralmente eu faço vídeos analisando isso no canal, e na maior parte das vezes, mesmo levando em consideração a taxa de ADM no longo prazo, os irlandeses ainda performam melhor. E tem o segundo ponto, que aí ele vai abranger eu diria que objetivos de pessoas específicas, que é a questão sucessória. O que é que nós temos no Brasil? Eu tenho alguns colegas que trabalham com offshore e com abertura de domicílio fiscal no Uruguai. Geralmente é um processo custoso, então não é tão barato. Só que a partir de $60.000 lá nos Estados Unidos, você tem imposto sobre herança. Então, passou disso, se você tem filhos, se você é casado, você já começa a se preocupar um pouco nesse sentido. Para o contexto de ativos americanos. Se você investe em ativos irlandeses, lá não tem imposto sobre herança. Então, essa classe de ativos é um tipo de veículo muito fácil e muito mais barato, infinitamente mais barato, para você se proteger, se blindar em termos sucessórios. Assim, infinitamente mais barato. Então, acaba sendo bem interessante também para esse tipo de perfil. Só que aí só tem um detalhe que precisa ser explicado, que geralmente as pessoas não entendem. Não é porque você se livrou do imposto sobre. Se livrou assim, né? Metaforicamente. Não é porque você se livrou do imposto sobre a herança nos Estados Unidos que o seu patrimônio não vai entrar no inventário se alguma coisa. Se você vier a falecer ou se a pessoa, né? O dono da conta vier a falecer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inventário, qualquer tipo de ativo, seja hoje a Bolsa Brasileira, hoje a Bolsa Americana, hoje a Bolsa de Londres, todos vão entrar no inventário. A diferença é que esses ativos irlandeses, eles não estão sujeitos ao imposto sobre herança, que começa a ser cobrado a partir dos $60.000 investidos lá para não residentes. Aline, para quem está começando assim, quais ETFs que você indicaria assim para uma base de uma carteira, até mesmo para dividendos assim? Olha, que não é uma recomendação, deixar bem claro para todo Não, não mundo, é. né? Não é recomendação. Mas assim, se você vai começar, olha, não inventa roda. Inventa roda. Tem um S&P aí, trazendo bons retornos há não sei quantos anos, então você vai começar logo com ETFs multifatoriais, com uma estratégia bem complicada. Não inventa isso, não. Vai no ETF feijão com arroz, como é S&P 500. Se você quiser uma abrangência maior, pega um ETF de base neutra, que seria ali o VT, né? Um ETF que replica o mundo todo, que é o que geralmente nós chamamos de base neutra. Para dividendos, acho que um ETF como o Nobel,
NOBL ou um ETF como SHD, sabe? THS. Isso, são ETFs bons para renda passiva. E para REITs, por exemplo, eu gostaria do XLRE. Eu acho ele melhor do que o VNQ, porque o VNQ é muito abrangente. Mas dependendo do cenário, o VNQ vai performar um pouco melhor do que ele. Mas o XLRE, ele é um pouco, ele tem um filtro um pouco mais legal no sentido de ter as maiores empresas. Então, querendo ou não, você não é maior à toa. Então, acaba sendo bem interessante. Eu acho que esses 3 ETFs já seria bom para começar a estudar. Aline, quais são os erros mais comuns de quem está começando a investir? Assim, Boa. Eu acho que comprar só pelo yield, eu acho que o maior é o clássico. Deixa eu ver aqui, ó, um ativo como, deixa eu ver aqui, teve um caso do IPR, do cannabis lá, que derreteu. excelente. IPR. Você pega aqui um yield de 15%. Aí você lembra, ó, é só você pensar. Você tem um yield de 15%. Não que as pessoas não pensem, mas assim, você pensar um pouco mais aprofundado. Você tem um yield de 15% dentro da bolsa basicamente mais segura do mundo. E você tem juros lá, 5%, 3 vezes mais. Você tem juros aqui, 15 tá 15, né? Eu acho, Selic. 15, 15, Aí 15%. você tem ativos como HGLG, por exemplo, que pagam 10%, 8 a 10%. 8,5, 9. O HGLG listado na Bolsa Brasileira, com o Risco Brasil pagando 8,5%, e você tem um REIT americano listado na Bolsa Americana pagando 15%. Alguma coisa existe, algum risco existe. O mercado é tudo menos burro. Então, assim, a primeira coisa não compartilhar aqui para vocês verem. A primeira coisa é pensar, do meu ponto de vista, é pensar no yield, ó, no yield dele aqui, ó. 15%. Primeira coisa é pensar no yield. A segunda coisa, eu diria que é. Eu vou falar isso mesmo produzindo conteúdo, mas é seguir dicas de rede social. Ah, Seguir, seguir dicas de rede social é difícil. Assim, porque, primeiro, eu entendo que você tem que analisar o perfil, você tem que analisar o seu perfil, seus objetivos, seu cenário. E muitas vezes, assim, eu vou ser bem franca em dizer, as pessoas produzem o conteúdo pela, pelo engajamento, pelo que o exatamente. conteúdo vai gerar, assim, de engajamento. Então, você coloca um ativo, ó, pode ir no meu canal. Se você pega os vídeos que um ativo um vídeo de que um ativo está pagando 15% e um vídeo de um ativo que está pagando 3%, o de 15% tem, sei lá, 10 vezes mais views do que o de 3%. Então, querendo ou não, as redes sociais incentivam o criador de conteúdo a produzir esse tipo de conteúdo. Então, assim, rede social é muito bom para você aprender, mas não para você seguir. Assim, as dicas de posts ou alguma coisa nesse sentido. Estuda ou entra assim, num tipo de uma assessoria. Assessoria não, né, no caso, uma consultoria, porque assessoria e assessor também não é muito lá, muito legal, né? Mas aí, estude os números, estude dívida, estude a dívida da empresa, veja os números, no caso dos ETFs, veja qual é a metodologia daquele ETF, qual é a estratégia, se possível, diversifique também, não colocar 100% em ETFs de crescimento, não colocar um erro clássico que eu vejo assim, o pessoal fazendo. Surgiu um ETF de
inteligência artificial quântica. Então, Computação 40%. quântica. Computação Isso, quântica. Quetum. computação quântica. Quetum. Aí, tipo, isso. Não que esse ETF seja ruim, mas aí o pessoal coloca tipo 50% do patrimônio nele, porque ele pode explodir nos próximos anos. Sim, Ah, pode ser que exploda, mas as quatro maiores posições deles: RGTI, QUBT, QBTS. A outra eu esqueci. As ações dele caiu 50% de menos de 30 dias agora. isso, é isso, muito volátil. Então, não é que você não vai ter esse ETF. Claro que você vai ter, mas você não vai ter 50% da sua carteira nesse ETF, né? E eu acho que, por fim, Jean, seria o seguinte, ó. Pensa que o mercado é cíclico, então você vai ter volatilidade. Se você está investindo em renda variável, ela varia. Então vai ter momentos em que sua carteira vai ter verdinho, você vai estar ali super feliz, achando que você é a pessoa mais inteligente do mundo por aquela alocação, e aí vai chegar os momentos em que a sua carteira vai estar bem no negativo e você vai perguntar o que é que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Muitas vezes, se o fundamento está ok, se os fundamentos estão ok, o que está acontecendo é o ciclo de juros, talvez a geopolítica do mundo, macroeconomia, às vezes tem outras explicações. Então, para isso, geralmente eu sempre faço o quê? Eu falo, ó, começa com pouco. O que é pouco para você? Eu não sei o que é pouco para você, eu sei o que é pouco para mim, né? Começa com pouco. Para mim foi muito bom começar com pouco. Eu comecei com 250 reais mês. Comprei FLMA 11, foi ótimo, me deu um ensinamento altíssimo. Imagina comprar é, com aporte de, sei lá, 2, 3 mil reais no mês. Meu aporte era de 150 reais no mês, comprando esse ativo. Então, começa com pouco. Começa com pouco, vai entendendo o mercado e vai alocando com pouco, e com o tempo você vai ganhando mais suporte e mais experiência também. Para quem quer investir, Aline, quais seriam as melhores corretoras assim? Custo-benefício, assim? Inter e Nômade geralmente são as melhores entre custo e benefício. A Avenue, ela é a mais robusta e a que vai te dar mais facilidade para imposto de renda em conjunto com acesso aos ETFs irlandeses, mas ela vai te custar um pouco mais. E a Interactive Brokers, ela é a mais robusta, sem dúvidas, mas ela nem te dá nada para imposto de, tipo, não te dá nenhum relatório para imposto de renda. Ela é uma corretora americana. Isso quer dizer que você vai apanhar um pouquinho para aprender a mexer nela no início. Com o tempo, claro, você vai melhorando, mas até hoje eu nunca tive um aluno que de primeira gostou da IB. Nenhum. Aí passa um mês, 2 meses e vai se adaptando à corretora, e depois que se adaptar à corretora também tranquilo. Mas é porque nós somos acostumados com bancos no Brasil, tipo banco digital e tudo mais. Aqui tudo é muito fácil, muito digital. Para a corretora americana não é. E a Charles Schwab também é uma excelente opção. Acho uma excelente opção. Mas ela também não é tão fácil assim, porque banco americano não é como um banco brasileiro. Não vai ter a facilidade que tem um banco brasileiro. Mas eu diria que se você não vai para ETFs irlandeses, eu diria que Nomad e Inter atendem muito bem. A XTB também era uma boa opção, né? É, assim, era uma opção. Eu fiz até um vídeo no canal, eu tive uma parceria com eles por um tempo, só que eles não estão aceitando mais brasileiros. É, eu já tive Aí, conta. Era é, boa. é muito legal. Se você consegue abrir conta por ela, é excelente. Mas vai ser um pouco mais difícil agora você conseguir abrir conta por ela sendo brasileiro. Aí é por causa disso que eu acabo não citando, porque a pessoa vai tentar e vai perder seu tempo. Aline, qual que é a importância do reinvestimento dos dividendos e a importância do tempo? Assim, investimento.
Olha, a importância do reinvestimento, ela é dos dois, eu não sei qual seria o mais importante, porque os dois são igualmente importantíssimos. Isso não quer dizer que você vai ter que, durante a trajetória, isso não quer dizer que vai ter um mês ou dois que você vai viajar e que você vai usar aqueles dividendos e que só porque você usar aqueles dividendos aí a performance acabou e não é isso também, né? Não vamos ser pragmáticos a esse ponto. Mas assim, pelo menos quando eu faço a análise com reinvestimento de dividendos, acho que dá até para. Deixa eu tentar fazer aqui. É muito alta a diferença. Por quê? Porque a questão dos juros compostos fazem uma diferença enorme. Ó. Se eu pego aqui, coloco a partir. Vamos brincar mais. R$ 1.000, R$ 1.000. Seria US$ 200, né? Colocar o. Ó, se você pega aqui, eu acho que tá compartilhando, tá. Ó, total investido, valor acumulado. O rendimento acumulado acaba sendo de 233%. Vou ver aqui se tem. Não acho. Deixa eu ver aqui se tem. Eu tenho, tem um site que eu uso que chama Total Retorno, assim. Ele mostra. Eu achei que era esse site, mas eu acho que eu tô confundindo. É que eu tenho uns sites salvos. Mas assim, quando eu faço a, o gráfico de performance, geralmente eu faço com o retorno e sem o investimento em dividendos, o retorno ele é substancialmente menor. Então, isso não quer dizer que você não vai ter retorno, mas se você tem um reinvestimento ali de dividendos, junto com o aporte principalmente, isso vai fazer uma diferença muito grande no seu patrimônio, na performance do seu patrimônio. Então, a performance vai estar diretamente conectada com o investimento dos proventos também. A questão do tempo, eu acho ainda mais importante, porque por causa também dos juros compostos. Se você tem 30 anos para aportar, ó, você pega aqui, ó, R$ 1.000, US$ 1.000, R$ 1.000 aqui em 10 anos, eu investi 122 mil, tenho 407, né? Se eu pegar aqui, ó, R$ 300, não sei se eu vou conseguir colocar aqui 20 anos, porque eu acho que o vó não tem 20 anos, mas deixa eu ver se tem aqui. O SPY ou IVV. Um desses eu acho que tem uns 20 anos ainda, não sei qual. Acho que é da Mas, Vanguard. Da Vanguard. será? Viu? Não. Não, da Vanguarda, inclusive, é 2010. É. Então, eu acho que é o SPY. O que, por exemplo, tem O que, nos que anos eu dois acho? mil Ó, eu aumentei em basicamente 100%, né? Do, 10 anos. do 10 anos. Eu aumentei 10 anos a mais, só que o valor foi R$ 300, ou seja, mesmo assim, o valor, eu investi só R$ 72.000, que foi no outro, a gente fez na outra simulação, era 122 mil investidos, né? Sim. E aqui foi 72 mil, só que quase 800 mil no valor acumulado. Quase dobrou. E salvo engano, eu acho que,
Vou voltar aqui. Eu não lembro qual foi a performance que a gente teve. Foi 400 e poucos mil, né? De 10 anos. Acho que foi 420 mil, uma coisa assim. Quem tá vendo aqui a live é só voltar e vai ver. Então, você investiu, tipo, R$ 300 mês por 20 anos e você teve meio que o dobro do valor em 10 anos investindo R$ 1.000 mês. Então, assim, faz uma diferença muito alta. A questão do tempo faz. Aí, muitas vezes, vê um pessoal, assim, um pouco mais velho ali, aí fala, Aline, eu acho que não vale a pena mais para mim, porque a questão do tempo faz muita diferença. Eu acho que é melhor começar agora do que nunca começar, hein? Se você nunca começar, a diferença vai ser zero. Não vai existir nem diferença. Né? Então, isso é extremamente importante tentar pensar em começar o mais cedo possível, mas não se limite a isso. E outro ponto também importante, e que muitas vezes não é muito comentado, é o valor do aporte também influencia bastante. Bastante. Se você tem um aporte. Principalmente no início. Chegar ali nos 100, 200 mil, né? Isso faz muita diferença, assim. Porque a partir disso, os dividendos são bem maiores, né? E ajudam bem mais. E ter uma carteira bem diversificada, assim, importantíssimo. Isso. Diversificar em diversos setores. No início eu tinha só REITs, mas de forma nenhuma faça isso. Ter uma carteira bem diversificada em diversos setores da economia americana. Uma pergunta para já encerrando aqui, Aline. Se alguém quisesse começar hoje com $500, por onde você recomendaria para começar? Acho que nos ETFs que a gente comentou, Ah, acho que talvez no S&P, no ETF de dividendos, de bom dividendo. Eu acho que num primeiro momento eu não teria algo específico em REITs. Eu acho que eu teria um ETF de crescimento e um ETF de dividendos. O crescimento poderia ser S&P, ou se você quiser uma base neutra, VT, se você se sentir mais confortável. O S&P geralmente vai ter uma performance melhor, mas o VT ele vai te dar uma base mais neutra, né, em termos de alocação, de diversificação. Um ETF para dividendos, Nobel, SHD, aquele que você, o DHS também. Então, um ETF, dois ETFs eu acho que já seriam bem legais. E com o tempo, vai estudando e vai aperfeiçoando mais a carteira. vai complementando mais a carteira, né? Com setores Isso. diferentes, né? No início vai com o básico. Depois você vai aperfeiçoando um pouco mais, tendo mais maturidade, fazendo com que, nem só pensando na performance, nem só pensando em ter uma melhor performance, mas pensando também numa estratégia que te dê um pouco mais de segurança, diminua mais a volatilidade da carteira, né? E também alcance mais, que a carteira esteja mais alinhada com os seus objetivos, com o seu perfil, essas coisas. Você teria alguma coisa para complementar essa live, Aline, que você quer abordar? Não, acho que não, Ligião, acho que a gente conseguiu trazer diversos pontos aqui importantes e eu espero que o brasileiro comece o quanto antes a pensar em ter parte do patrimônio dolarizado e começar a ganhar dividendos em dólar. Claro, se quiser aprender um pouco mais sobre isso, é só seguir o meu canal, é literalmente canal Aline Barbosa. E lá no Instagram eu acho que vou conferir, porque eu uso mais o YouTube. Também. Deixa eu ver aqui. Aline Barbosa, underline DS. Então, me segue lá também que eu respondo muitas caixinhas nos stories. Basicamente o que eu faço no Instagram é isso, é responder stories. Eu também uso mais o YouTube, praticamente. Hum, Eu te informa. agradeço. Eu te agradeço, Aline. Seu canal vai estar aqui na descrição também, junto postado com esse vídeo também.
Eu te desejo muito sucesso e que você continue fazendo seu trabalho com excelência. Eu que agradeço pelo convite, Jean, de por estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse tipo de conteúdo, de assunto com você. E te desejo o mesmo, seja recíproco.